Começa nesta quarta-feira o julgamento do STF do processo que discute a constitucionalidade das emendas de relator concedidas como conhecidas como orçamento secreto. O voto da relatora da matéria, a ministra Rosa Weber, e da maioria dos magistrados devem ser contra a forma de execução das emendas por violar o princípio da transparência. Nesta terça-feira, líderes do Congresso prepararam um projeto de resolução para mudar as regras do orçamento secreto e evitar que o esquema seja considerado inconstitucional e derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, a palavra esquema não ficou boa nesse contexto, né? O que vocês acham, Marco? Bem, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Não tem mais. Para que a gente precisa de um poder legislativo? Você já tem o Arthur Lira deitado com o Supremo Tribunal Federal, nadando de braçadas lá no Supremo. Você tem o Rodrigo Pacheco também, né, capturado. Só falta uma declaração de amor, um sarau do Pacheco para os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma relação de amor tão forte, tão intensa que tem ali, que isso daí não... Acho que ninguém mais é enganado por isso. E o que tem nessa moeda de troca? O legislativo como um todo. E a supremocracia dominou o país. Hoje não tem mais lei ou qualquer tipo de ato normativo que não deixe de passar pelo crivo dos iluministros que estão lá no STF. Eles mandam na bagaça, essa é a verdade. Eles mandam na nossa república inteira. E o último foco que poderia ser de resistência seria o executivo. E o Bolsonaro não fala nada há mais de um mês. Eu acho que ele deveria se manifestar, sinceramente acho que ele deveria se manifestar para ajudar no desenlace dessas questões. Você acha que ele tem medo de ser preso? Eu não acho nem que é uma questão de ser, né? A perseguição é tão flagrante e é tão absurda já de pessoas que se manifestam em favor dele que eu considero iminente. Eu considero a prisão de Jair Messias Bolsonaro um perigo iminente, não é nem uma ameaça, é um perigo iminente que se avizinha aí no futuro bem próximo, virando a esquina de janeiro. E eu vou falar mais, é uma vergonha. O legislativo hoje é uma vergonha, tem senadores sérios, tem deputados sérios que lutam contra a supremocracia, mas o problema é que mais precisa ser feito. Felipe? William, há uma máxima na ciência política que diz que presidente forte faz Congresso fraco, presidente fraco faz Congresso forte. Infelizmente, o Jair Bolsonaro foi o presidente fraco, né? E o resultado disso foi que o Congresso acabou ocupando o espaço, totalmente o espaço. E o exemplo disso foi o orçamento secreto, o orçamento do relator, dá o nome que você queira dar. E não tem dúvida nenhuma que o STF, nesse ponto específico, deveria intervir sim, não é? Porque o orçamento secreto é inconstitucional. E eu te falo por quê. Eu discordo, inclusive, da DPF, da ação que foi proposta, porque ela focou somente no princípio da transparência, não é? Dizendo que o orçamento secreto deveria ser mais especificado, né, para onde vai os recursos, quem pediu os recursos. E eu não acho que é por aí. O orçamento secreto, na minha opinião, ele é inconstitucional pelo seguinte motivo, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela fala que o gasto com o servidor público tem que ser de até 60%. Se a gente colocar, além desses 60%, o gasto com educação obrigatório, que é 25% do orçamento, nós temos 85% de gasto obrigatório com educação e com servidores públicos. Se você colocar a saúde, que é 15% o limite obrigatório constitucional, chega a quase um pouquinho mais de 90%, né? Ou um pouquinho menos de 90%, porque os 60% com gasto com servidor não é muito, não é certinho 60%. Que, né? Salada, hein, Felipe? Então o que acontece, o que acontece aí, nesse caso, é que o legislativo, na verdade, é o executivo, né? Porque a emenda com o relator, antigamente, ela era de aproximadamente 2% do orçamento público. Agora, com o orçamento secreto, chega a quase 8%. Ou seja, deixa zero margem de manobra para o Poder Executivo implementar políticas públicas. E isso
subverte completamente a República, subverte completamente o sistema presidencialista, porque nós estamos vivenciando um sistema parlamentarista, aliás, pior do que o sistema parlamentarista, porque o parlamento, o sistema parlamentarista, o primeiro-ministro tem mais poder do que o presidente da República do Brasil, não é? Tá. Então, por conta disso, é inconstitucional sim, o STF deve intervir sim, não é? Viola o princípio da separação dos poderes, porque quem implementa a política pública é o Poder Executivo e sim, não tem margem alguma para implementar nada. Tá bom, peraí. Senhores, ele foge do tema completamente. Vocês... atenção, senhores. Os senhores voltaram para o tema judiciário e estão fugindo do tema que está sendo proposto. Não, eu estou falando do tema... William, deixa eu te... Eu vou passar para o próximo tema. Gleice Hoffmann escreveu... Peraí, William, só um pontinho. Marco, então, 40 segundos para você. Só um pontinho, porque senão, ó, para quem não entende o sistema, acha que se trata tudo do judiciário. William, ótima sua intervenção, William. É exatamente esse o problema que a gente vive hoje no Brasil. O William, uma pessoa desavisada, não estudou o assunto, escuta a gente falar e pensa, pô, mas os caras só falam de judiciário. É exatamente esse problema. Tudo acaba sendo dirimido por essa porcaria de Supremo Tribunal Federal completamente ativista. Pronto. Esse é o problema, Felipe. Ninguém está fugindo do assunto. Este é o ponto. Ninguém está fugindo do tema. Pode discutir sim a questão do orçamento, como vai ser distribuído no Congresso Nacional. Não tem problema algum você discutir isso. Você é a favor do orçamento secreto? A grande questão é, não tem mais a harmonia entre os poderes para que o Executivo consiga organizar isso com o Legislativo. Entre o Judiciário no meio, passando o trator. É patético o que a gente vive hoje no Brasil. O orçamento secreto é tudo menos a harmonia entre os poderes. É o poder legislativo sendo muito superior, sendo muito mais forte que o poder executivo. Não tem harmonia nenhuma aí. Você erra completamente a situação. E o grande problema, William e Marco, é que o Lula e o PT vai ter medinho de mexer nesse vespeiro, né? Então o STF tem que intervir mesmo. O STF tem que fazer o papel dele de defender a Constituição Federal. O mais impressionante é que todos os dias os senhores vão para a politização do judiciário. Sim, todos os dias. Isso todos os senhores estão...